Comemoração E a aqui. última vez que eu senti isso foi no nascimento do meu filho. Vocês não têm noção da grandeza desse feito. Nada mais é do que 100%. Os jogadores precisam estar bem fisicamente. É, rapaziada, uma convocação que surpreendeu a muitas pessoas, nem a tantas outras. A convocação de Jean Lucas, jogador da equipe do Bahia, por Carlo Ancelotti, para os jogos contra o Chile, no dia 4 de setembro, e Bolívia, no dia 9 de setembro. Os dois últimos jogos das eliminatórias, rapaziada. Peço a vocês que deixem aqui o teu like e se inscrevam aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. A gente vai conversar. Eu vou mostrar as reações aqui, tanto dos jogadores do Bahia, de Rogério Ceni, também de parte da imprensa. O próprio Jean Lucas falou e também, rapaziada, alguns pontos que Paloma Totti, que é a apresentadora esportiva, trouxe. E eu vou falar aqui sobre essa convocação de Ancelotti que justifica essa chamada de Jean Lucas, rapaziada. Eu vou colocar aqui o primeiro vídeo, se eu consigo abrir aqui para vocês, que é mostrando toda a reação do elenco do Bahia à convocação do seu companheiro Jean Lucas. Olha aí, rapaziada. Rogério Ceni dando um abraço bonito aqui, é o hino nacional tocando, ele se abraçando, o Jean Lucas agradecendo a Deus, emocionado. Só ele sabe o quanto passou, né, de agulhas para chegar nessa hora. E aqui é a comemoração dos jogadores do Bahia. Tá fazendo tratamento ali com ventosas. O Jean Lucas. E uma festa muito grande de todos os jogadores. Ela tá aqui em todo canto. E o Caio Alexandre disse uma coisa importante: furamos a bolha. É muito importante realmente essa convocação de um jogador nordestino para a seleção brasileira. Respira. E todo mundo tirando as vitosas ali, ó. Merece fazer toda a festa. Aí sobra realmente alguns palavreados. Eita! Grande meio campista, realmente. Olha aí a foto. Reúne todo mundo que estava aí do departamento de recuperação de jogadores. Todo mundo querendo uma foto aí com o convocável, o selecionável Jean Lucas JL, rapaziada. Sim, o Carlo Ancelotti treinava Jude Bellingham, JB, agora ele chama Jean Lucas JL. E realmente entende muito, não é, de meio de campo o Carlo Ancelotti. Eu creio que é um dos pontos fracos ainda da nossa seleção brasileira, porque o Neymar foi muito... havia uma expectativa que o Neymar fosse convocado, mas ele não foi. Realmente o Carlo Ancelotti falou algumas palavras e eu vou trazer já a Paloma Totti falando, que vai linkar exatamente com o momento de Jean Lucas e também com o momento de Neymar na equipe do Santos. O Thiago Tavares, que é um influenciador, inclusive muito engraçado, né, nas redes sociais, falou sobre essa convocação, falou sério, mas falou bonito sobre essa convocação do Jean Lucas. Eu vou colocar aqui pra gente dar uma olhadinha. Histórico, Jean Lucas, jogador do Bahia, acabou de ser convocado para a seleção brasileira. Vocês não têm noção da grandeza desse feito. É o primeiro jogador do Bahia a ser convocado neste século. E Jean Lucas estava merecendo demais. Muito justa a convocação dele para vestir a amarelinha. Guarda essa informação que ele falou, que é o primeiro jogador a ser chamado do Bahia neste século. Eu estava na torcida desde que saiu o nome dele na pré-lista da seleção. Eu estava na torcida para ele ser convocado. Além disso, fica demonstrado o trabalho excelente que o clube do Bahia está fazendo. Jean Lucas convocado. Na minha opinião, Luciano Juba também merecia ser convocado. Opa, com certeza. Pernambucano.
Ou seja, já imaginou 2 jogadores do Bahia sendo convocados para a seleção brasileira? Isso é o primeiro jogador de muitos que estão por vir. É o início de uma nova era. Vai ser comum, de agora para frente, a gente ver jogadores do Bahia sendo convocados para a seleção brasileira. E parabéns a Jean Lucas, foi por mérito. Eu acho que é indiscutível. Ninguém é contra a convocação de jogador. Tava jogando muita bola. Por mérito foi convocado para a seleção brasileira. Há quanto tempo, né? Ele falou uma palavra importante aí. Por mérito, ele foi convocado para a seleção brasileira. Teve outra palavra que ele falou muito importante. Uma nova era. Será que... Vamos lá. Dorival Júnior. Fernando Diniz. Antes de Fernando Diniz, o interino. Amon Menezes. Tite. Sim, Tite. Dunga. Será que tinha o peito para chamar um jogador de fora do eixo, dessa forma? Ah, mas o Tite levou o último jogador em atividade na região que foi chamado para a seleção principal, que foi o Diego Souza, em 2017. Beleza. Foi convocado para as eliminatórias em 2018, o Diego Souza. Certo. E de lá para cá, alguém? Não. Será que alguém mereceu? Sim. Sim, outros jogadores mereceram também serem convocados. Mas o Carlo Ancelotti mostra que tem carta branca. E ele não viria à toa, rapaz. O treinador mais vitorioso atualmente, o Carlo Ancelotti. Claro que ele não ia querer uma possível ingerência. Eu não tô dizendo que tem. Tô falando que tem ingerência. Mas vou convocar fulano. Não, deixa pra lá. Não, tem esse outro aqui. Tô falando que isso existe. Mas vocês sabem que muitos jogadores que estavam jogando melhor ficaram de fora das listas em detrimento de outros. Então, o Jean Lucas ele foi chamado merecidamente, sim. Tá jogando muita bola. Então, o último jogador convocado do Nordeste foi o Diego Souza, nas eliminatórias da Copa de 2018. O último do Bahia, que ele falou aí, e o Jean Lucas é o primeiro deste século. No século passado, em 91, há 34 anos atrás, quem foi convocado foi Luiz Henrique, ponta direita. Foi convocado por Parreira, da seleção brasileira. Luiz Henrique jogou no Fluminense. Inclusive eu lembro ele jogando o amistoso contra o... Foi Brasil e França, no estádio do PSG, quando a torcida dá aquele pontapé inicial. Luiz Henrique estava naquele amistoso, eu lembro, ele não foi bem naquele amistoso e não foi mais chamado para Parreira, para os jogos preparatórios para a Copa de 94, Brasil Tetra, e ele ficou de fora, mas já não jogava na equipe do Bahia. Então, o Bahia chegou a 11 convocados em toda a sua história da seleção brasileira. E há muito tempo, realmente, o jogador do Bahia não era convocado, 34 anos. Mas o Jean Lucas falou desta emoção e parabenizou o treinador Carlo Ancelotti, rapaziada. Vamos ouvir o que foi que ele falou aqui. Emocionado, inclusive. É um mix de sentimentos, acho que não tem como explicar. Acho que a última vez que eu senti isso foi no nascimento do meu filho e no meu casamento também. Mas eu acho que estou muito feliz com a convocação. Meu pai estava dirigindo, me ligou, começou a chorar, a gente chorou junto, que era meu sonho, jogar no Maracanã. Já joguei diversas vezes, mas com a camisa da seleção era um sonho que eu tinha, assim, em mente. Então acho que agora ele está me coroando com essa convocação, eu podendo tá em campo. Eu acho que Ancelotti tenho palavras para falar sobre ele, é um dos melhores treinadores da história do futebol. Acho que eu vou lá para estar ajudando a seleção. Se eu estiver em campo, vou dar meu máximo. Fico muito feliz de estar carregando o nome do Bahia de volta na seleção. Acho que sim, é uma grande oportunidade para estar mostrando também que no futebol nordestino tem excelentes jogadores. Pois é, Jean Lucas, se prepare, viu? Porque é um treinador que acertou o posicionamento de Patrick Vieira, né, na equipe da Juventus. Depois brilhou no Arsenal. Pegou todo o conhecimento ali do meio-campista, do meia-volante Carlo Ancelotti. É a posição do homem, rapaz. Jean Lucas. O cara que posicionou muito bem Seedorf, Pirlo,
Todos esses jogadores cresceram sob o comando de Ancelotti, o Kaká ali na meia. Fazia de 8 e 10 o Kaká, inclusive. Jogava de ponta esquerda, onde jogava no São Paulo. Chegou no Milan, mudou totalmente o posicionamento dele. Um cara que acertou o meio campo do Chelsea também. O Lampard cresceu muito sob o comando de Carlo Ancelotti. Também na equipe do Real Madrid. Luka Modric, Toni Kroos, Tchouaméni. Aí dispensa comentários, né? Jude Bellingham, que também jogava numa posição diferente lá no Borussia Dortmund. Quando chegou, ele transformou o posicionamento desse jogador. É um treinador que conhece a meia cancha. Então, absorva todos os ensinamentos de Ancelotti que você vai crescer. E quem sabe realmente você possa ir à Copa do Mundo, que não seja só uma convocação passageira como foi a de Diego Souza em 2018 nas eliminatórias, que você chegue para ficar convocado no lugar de Joelinton. Eu creio que o Joelinton não apresentou bom futebol ainda com a camisa da seleção brasileira. Teve oportunidades, mas não apresentou. Eu dou um desconto a todos que passaram sob o comando de Dorival Júnior, Ramon Menezes e Fernando Diniz. Eu dou um desconto. Beleza. Agora que o homem está lá, comandando a equipe do Brasil, a hora é essa. Agarrem a oportunidade e absorvam os conhecimentos deste grande treinador. Meu querido Jean Lucas, o Mônaco colocou aqui em sua rede social: parabéns pela convocação, Jean Lucas, e colocou aqui a foto dele. Grande homenagem aqui do Mônaco da França. Ele passou bem por lá. E pra gente encerrar o nosso vídeo, eu separei aqui um vídeo da Paloma Totti falando sobre a convocação de Carlo Ancelotti. E eu entendi também o porquê o Jean Lucas está nesta convocação, por conta do que a Paloma Totti falou e o que o treinador falou. Porque ela está reagindo ao que Carlo Ancelotti falou na entrevista coletiva. Vou colocar aqui para vocês. De sentimentos. Tirar ele aqui. Vamos lá, Paloma. Ele tem muita personalidade, muita maturidade, muita experiência, muitos títulos, muitas vitórias, muito tudo. Então, tô animada. Que são 3 pilares aí principais dessa convocação. Eu preciso começar falando, não adianta, eu sou uma romântica do futebol e da vida. O que o Ancelotti tá demais se dedicando ao nosso idioma, ao português, assim. Agora hoje, ele até tava suando um pouquinho, porque assim, era lindo de ver como ele pensava para formular as frases. Seria muito mais fácil chegar lá, sentar, falar o bom espanhol dele, até um portunhol que todo mundo entende, né? Mas não. Ali eu vi um esforço gigantesco de falar o nosso português corretamente. Ah, ele é sensacional, não é, Paloma? Ele pegou rapidamente o idioma, tanto ele como o David e o filho dele lá no Botafogo. Impressionante como eles já estão falando muito bem o português. Segundo ponto importantíssimo, e aí fica uma mensagem, fica um recadinho, né, pro pessoal. Seguinte, 100%. Eu adoro essa expressão e nada mais é do que 100%. Os jogadores precisam estar bem fisicamente. Tá certo? Tá absolutamente certo. Então... Pronto, é isso aí. Esse é o ponto que ela falou, que eu queria destacar para vocês. Que ele disse que só joga no Brasil quem estiver 100%. Quem não estiver não vai. Tem outros 100%. E o Jean Lucas tá aqui, ó, tá tinindo, tá nos cascos, mais de 100%, 110%. Eu disse isso, o critério muito importante é o aspecto físico. Jogador que joga na seleção tem que estar 100%, porque a competição é muito grande em todas as posições. Então assim, tem ótimos jogadores em todas as posições. O Ancelotti sabe que o Brasil tá bem servido, ele vai ter que fazer até um quebra-cabeça ali bom para escolher os melhores, né, do seleto time, a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo. Tem um ponto que me chamou muito a atenção. Ele começou falando, é uma convocação para observar jogadores. Foi isso aí, ele falou que esta convocação, ele deixou de convocar alguns jogadores que ele já conhece e quer conhecer melhor esses que ele não conhece pessoalmente e quer ver reações. Como é que os jogadores reagem a determinados momentos do jogo para poder ver se esses rapazes continuam ou não na seleção brasileira e nas próximas convocações. Ele vai fazer um estudo, uma análise pessoal desses jogadores, porque técnica ele falou que conhece. Ó, perfil técnico eu conheço a todos, quero conhecer no pessoal. Ele não viu ali alguém muito encaixado dentro dessa harmonia e desse ponto importante que ele vê que é o ambiente positivo.
que ele falou que ele acha que é importante esse convívio, o bom convívio, o ambiente positivo na seleção brasileira, que isso ajuda e muito numa Copa do Mundo. Então aí que me chamou, eu não sei assim se teve alguma coisa nos bastidores de algum jogador que estava no grupo da seleção brasileira, mas me chamou a atenção isso. Enfim, É importante esse ponto que ela está levantando, porque ele foi perguntado sobre o Neymar e ele falou, o Neymar tá com um pequeno problema físico. Então ele fica de fora. Eu conheço o Neymar, não preciso. Eu vi uma celeuma muito grande, um barulho muito grande. Ah, porque ele fez isso e não vai mais chamar Neymar, não conta mais com o Neymar. Mas ele falou, ele disse, eu conheço o Neymar. Eu não vou convocar porque ele não tá 100%. Quantos treinadores brasileiros teriam essa força de barrar Neymar? Inclusive os que passaram, que convocaram Neymar fora de forma. O Fernando Diniz chamou ele voltando de 6 meses de contusão. Mal ele tinha estreado ainda pelo Al Hilal. O Jorge Jesus reclamou na época. O rapaz nem estreou. Veio para a seleção brasileira e jogou 2 jogos. Foi mal. Recebeu pipocas da torcida lá em Campo Grande. No jogo contra a Venezuela. A seleção brasileira jogava mal. O Neymar é um escudo perfeito para Fernando Diniz e para Dorival Júnior. A verdade era essa. O Carlo Ancelotti não precisa disso. Se a seleção jogar bem ou mal, a responsabilidade é dele e ele mata. Não precisa de escudo nenhum. Não precisa de Neymar para estar amortecendo toda a pressão em cima da seleção brasileira. falou do Neymar, né? O edema na coxa, o Neymar é um jogador que, assim, dispensa grandes apresentações, não precisamos testar. Ele disse que todo mundo conhece ele. O Sim. Neymar tem que chegar a uma boa condição física para ajudar a seleção brasileira. Neymar em boas condições físicas joga mais do que Vinícius Júnior, do que Rafinha, do que Richarlison, do que Rodrigo, do que todo mundo. A verdade é essa. Ele joga, mas ele não está bem fisicamente. Então ele, mal fisicamente, ele, não estou dizendo que ele está mal, ele não está 100%. Ele chegou agora, vamos dizer, a 50% do que ele pode. Fez uma sequência de 7 jogos, muito bom, mas ainda está um pouco abaixo do que ele sabe jogar, porque justamente o físico tem que estar aqui. Os caras na Copa do Mundo, meu amigo, vão estar nos cascos, não tem pra onde. Nas eliminatórias também, vai pegar um Equador, uma seleção fortíssima fisicamente, aqui na América do Sul, não joga. Neymar não joga contra eles, neste momento, do jeito que ele está. Agora, vai melhorando fisicamente, aí sim, ele é apto, camisa 10, titular, faixa de capitão e acabou-se, joga mais do que todo mundo. Simples, direto e certeiro. Ele disse, ele é muito bom, ele é muito direto, né? Eu não preciso falar com eles. Aí ele falava do Neymar e do Rodrigo que ficaram fora. Se eles querem explicações, só me chamar. O Rodrigo tem o meu número, meu telefone, o Neymar não sei se tem. Mas assim, ele não foi falar com nenhum jogador, não foi dar nenhuma satisfação nem nada. Se os jogadores quiserem alguma explicação, ele tá à disposição. Mas é isso, eles sabem qual é a ideia da seleção, tem que jogar pra estar na seleção e tem que estar bem fisicamente. Ótima convocação, ótimo trabalho que vem fazendo o Ancelotti. Ótimo para identificação, essa coisa que a gente tem, precisa criar aí um novo laço, um carinho com a seleção brasileira, embora ele seja estrangeiro, ele sabe, né? Ele sabe que a gente virou uma chave, que é uma nova era, que muita gente não apoia, ninguém é muita coisa, muita gente não queria um técnico estrangeiro, justamente por essa força que a gente tem com a seleção brasileira, né? Essa identificação, estava um pouquinho aí apartada, né? Mas ele entendeu esse espírito e abraçou isso e tá com o pé aqui na nossa cultura, no nosso país, e isso é muito, muito, muito legal. Ele se ambientou. É verdade, eu adorei. Gostei demais desses pontos que a Paloma Totti colocou no vídeo dela. Pra mim, é o suficiente para entender o porquê o Jean Lucas foi convocado. E poderíamos ter outros jogadores, como o Luciano Juba também. Inclusive, foi divulgado, né, pelo GE, ainda na semana passada, uma lista de pré-convocados, e o Jean Lucas, o nome dele estava nesta lista. E o Luciano Juba também. Então foi importantíssima essa convocação de Jean Lucas. É um paradigma, ele quebra um paradigma. Porque teve que vir um treinador estrangeiro para olhar para o nosso futebol internamente. E o Carlo Ancelotti, quando chegou, ele disse isso: eu vou rodar pelo Brasil, eu vou observar jogadores. Se eu ver que jogadores têm condições, eu vou convocar, inclusive de divisões inferiores. Ele falou isso. E muita gente levou na brincadeira, lá na entrevista coletiva, como se ele tivesse, tá falando uma besteira. Não, ele tá mostrando na prática, ele chamou o cara.
ele chamou o Jean Lucas e é merecido. Esse menino voa, Eu imagino o pai dele, que eu vi a história, disse que era motorista de transporte de cargas, e o pessoal dizia que o filho dele ia ser jogador de futebol, riam da cara dele. Então imagina hoje como é que tá o pai do cara, meu irmão. O filho dele na seleção brasileira, isso é um sonho realizado. E teve que vir treinador de fora para chamar um jogador que joga no Nordeste. Ele não é nordestino, ele é carioca, né? O Jean Lucas. Mas ele está jogando no Nordeste. Ele está levando o nome do Nordeste porque joga no Bahia. E eu creio que essa convocação de Ancelotti vai trazer, inclusive, principalmente o torcedor nordestino. Eu sou nordestino, eu sou pernambucano. Vai trazer, sim, com certeza, esse povo que gosta de ver e se orgulha. O povo nordestino se orgulha de ver um irmão, um co-irmão sendo agraciado por uma coisa tão grande como é uma seleção brasileira. A maior seleção do mundo. E não foi convocado por favor, não. Não foi convocado só porque joga no Nordeste, não. É porque ele joga pra caramba e joga no Nordeste. O grande trabalho de Rogério Ceni, o grande trabalho do Bahia, o grande trabalho do Grupo City. Então, sim, é uma nova era na seleção brasileira. E toda a expectativa que eu tinha em cima de Ancelotti, acompanho o trabalho dele desde que ele foi treinador da Juventus em 99. E lá pra cá eu sempre acompanho o trabalho de Ancelotti e vejo coerência. Vejo muito futebol, muito conhecimento. Já vi também alguns erros dele. Normal, ninguém é perfeito. Mas são mais acertos do que erros. Queria saber a opinião de vocês. É merecida essa convocação de Jean Lucas? Toda essa emoção? Deixa aqui teu comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. No botão vermelho de inscrever-se, deixa teu like, é muito importante. Para os nossos canais, rapaziada.